Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos veio a partir do YouTube, da nossa página do YouTube. Falamos da FTV Live, este que já está a começar a edição única da semana do FTV Debate, que passa todas as noites de quarta no seu ecrã para lhe trazer o melhor do debate naquilo que tem que ver com o que marca a atualidade nacional. E para o dia de hoje não vai ser diferente, continuamos mesmo a falar sobre o Partido Anamola, o novo partido que entra para o palco político. É o Partido Anamola que tem o novo secretário-geral interino. Falamos propriamente de Messias Guareno, que entra como novo secretário-geral interino e possivelmente poderá ocupar este cargo de forma permanente ou não. Isto vai depender daquele que vai ser o futuro, então, delineado para esta nova coligação política. Então, que comece o debate, caro telespectador internauta, e se quiser saber quais são os outros temas que poderão ser discutidos nesta mesma mesa, fique conosco até ao final desta edição. Como bem dito, vamos primeiro falar em relação a este tema, a partir do Anamola, que nomeia Messias Guareno como novo secretário-geral interino, e também, em concordância, vamos falar sobre Albino Forquilha, que reclama o fato de não usufruir de regalias como líder do partido poderíamos dizer, o segundo partido com maior assento no Parlamento moçambicano. Vamos tentar perceber porque é que Albino Forquilha reclama qual deve ser exatamente o posicionamento de um líder do segundo partido com maior assento parlamentar e quais são, então, as perspectivas que se aguardam com a nomeação de Messias Guareno. E para começar, tenho mesmo ao meu lado o Dr. Rolando. Muito boa noite. Ajude-nos a perceber quais são as implicações desta nova nomeação de Messias Guareno como novo secretário-geral interino do Partido Anamola, Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo. Mas vamos fazer uma junção, vamos discutir estes dois temas, como só o fato de Albino Forquilha, líder do Podemos, hoje reclamar o fato de não usufruir das regalias como líder do segundo partido com maior assento no Parlamento moçambicano. Muito boa noite, seus pontos prévios em 3 minutos. Boa noite, Dr. Pangaia, boa noite a Sibilize, boa noite a telespectadores e internautas e fiéis da FTV, também para aqueles que nos acompanham do Facebook. Questão prévia, hoje vou falar, por exemplo, da situação da Avenida de Moçambique, concretamente trouxe o mercado grossista, que é difícil a gente passar por ali, não importa o tempo, a hora. Há uma situação que deixa a desejar e nós já vimos pedindo ao Conselho Municipal para que velasse para aquele lugar. Não há polícia municipal, não há polícia de trânsito, simplesmente os mojeiros é que faz o trabalho desses agentes. Então eu creio que de um trabalho conjunto entre o Conselho Municipal e o comando da Polícia da República de Moçambique, da cidade de Maputo, é possível descongestionar aquela via, mas infelizmente todos os dias o cenário é o mesmo. Pela manhã, de tarde, e isso de madrugada, a gente não sabemos que hora devemos sair daquele lugar. E é preciso que o Conselho Municipal não só somente estar ali para questões de pagamento de licenças por causa do exercício da atividade do mercado, mas é preciso também organizar aos motoristas, os caminhonistas que aí estão a exercer sua atividade assim, comercial, para que a via não seja obstruída, porque aquilo é alarmante, é triste mesmo. Então pedimos ao Conselho Municipal para que tome uma decisão rápida e urgente naquele troço. Polícia de Trânsito também, idem, que faça esse trabalho para descongestionar a via, para que a nossa movimentação seja flexível. A segunda questão prévia tem a ver mesmo com a questão de acidente de viação. Nós já vimos exortando que pedimos aos automobilistas para que não sejam assassinos, não sejam terroristas de sangue nas estradas, porque aquilo é alarmante. Nem passa muito tempo, depois de levantamento de vários inquéritos, várias interpretações sobre acidente de viação, ora a culpa é de polícia de trânsito, olha de polícia que deixa passageiros ou automobilistas a viajar nas madrugadas, mas a questão já é visível, não tem nada a ver com polícia de trânsito, nem tem a ver com essa autorização de viagens 4h30, 5 horas, não tem nada a ver. O comportamento mesmo do próprio automobilista é muito crucial para questões de segurança rodoviária, porque é preciso que haja um comprometimento sobre segurança rodoviária. Não há pressa, é preciso que respeite-se o código de estrada,
é preciso com que o automobilista respeite as sinalizações, é preciso com que o automobilista seja responsável de estar a carregar vidas dentro da sua viatura, e a questão da lotação dos passageiros. É necessário que haja esse controle, uma rigorosidade. No lugar de 15, são 18. É preciso que os três a mais devem abandonar a viatura e que a viagem seja segura. E nós pedimos ao automobilista com que haja essa responsabilidade. Bom, a questão da eleição do novo secretário-geral interino da Anamola, nós já vimos abordando que é uma questão dinâmica, é uma questão de que não somente os mais velhos podem ter lugar nesse partido político, mas também os mais novos. Ele tem 39 anos, é docente universitário e ele tem larga experiência em termos de trabalho em equipe, e isso pode ajudar a trazer uma nova dinâmica ao novo partido de jovens, ao novo partido da Anamola, com uma nova visão político-partidário, porque o que acontece muitas vezes, nós só acostumamos ver somente os mais velhos, né, nesse tipo de cargos, os mais novos estão em baixo para a questão de mobilização e que talvez também para a questão de trabalho no tempo das campanhas, para colocar cartazes, por aí tal. Mas desta vez já é diferente. O Anamola já trouxe uma nova dinâmica, uma nova visão, que é levar um jovem, que é um jovem da Zona Norte, né? E que ele traz esta visão com os demais jovens do seu círculo e que possam trazer um partido novo. Porque quando se fala de uma reforma, façam não somente as ideologias, mas também as pessoas em si precisam de reformar e dar espaços mais novos para que, com a energia que esse jovem tem, possa correr mais. É um cargo que requer muita energia, requer muita atividade continuada e requer muita mobilização, acima de tudo, e força motriz para que este partido possa funcionar, possa ter mais influência, porque o que a juventude clama é que tenhamos um partido jovem. Jovem como tal, não em questões de número, mas jovens em questão também das pessoas que são nos cargos máximos de qualquer organização político-partidária, que possa dar uma influência, que possa dar uma nova esperança à juventude. Um jovem que tem que dar ouvido, um jovem que deve ser perceptível e deve também fazer uma leitura dinâmica e mudança atualmente as tendências novas sobre questões das gerações acima de tudo. Porque quando se tem um novo partido, a nova geração corre para o histórico daquele partido. E esses partidos antigos estão na reforma e a juventude não está interessada por causa de ideologias, a questão das doutrinas. A forma atuante desses partidos políticos já não condiz com a realidade ou com a nova dinâmica que o Anamola vai trazendo agora. A questão das tecnologias que o partido vai apresentando, a questão, por exemplo, as inscrições, da obtenção de cartão de membro, é um novo dado, é uma nova tendência, é uma nova corrida e que a juventude sempre almejou ter hoje em dia, a questão das TICs. Então, com esse secretário-geral, que é um novo, apesar de ser interino, que é um novo, ele identifica-se com essa nova visão da juventude global atualmente, e que este carisma, né, que vai ganhando paulatinamente aos fiéis e aos membros da Anamola, já dita um futuro promissor, ou um futuro que vai gerar alguma garantia aos simpatizantes deste partido Anamola. E isto é muito louvável. E nós já vimos em vários debates que é preciso que os partidos políticos eles possam se inovar. Porque quando se inovam, mudam as pessoas e a forma de pensar atuante é antigo, não se mudou nada. É preciso que o partido ela muda, mas também muda a forma atuante. Isto pode trazer uma nova dinâmica, trará uma nova dinâmica e, acima de tudo, uma correspondência atual, porque agora estamos numa situação de mudança geracional e que essas mudanças não são somente em termos de ideologias, mas de forma atuante também e de percepção sobre o exercício da atividade política dentro de uma organização política e também esta passagem da organização política para a própria situação da organização governamental, olha, estatal. Isto conta muito porque bem. Há uma ligação aqui intrínseca. Então, significa que este secretário-geral interino da Anamola terá esse trabalho de trazer, de aglutinar as juventudes
e também os pensamentos, não somente para isolar os mais velhos, mas trazer uma visão e uma dinâmica que vai corresponder a esta dinâmica, a esta corrida que a juventude hoje precisa. Porque a nossa luta hoje em dia, por exemplo, já não se luta nas armas, no campo de batalha, por aí tal. As novas lutas agora é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do ser humano, mas é preciso com que essas evoluções tecnológicas não ficam de lado. E o Ana Mola, já na sua ação como organização político-partidária, ela aposta muito nas TICs. E isto é muito bom, é uma inovação boa. Então ela vai requerer jovens. Os nossos mais velhos sim estarão de lado a opiar algumas ideologias, algumas experiências ali, etc, etc. Mas a parte mais boa é que a juventude está preocupada com esta evolução, com esta dinâmica que a Ana Mola está a trazer hoje em dia. Muito bem, mas há uma outra preocupação Sim, já sim. em relação àquela que é a reclamação de Albino Forquilha, que é líder do Partido Podemos, ao qual esteve, por acaso, Venâncio Mondlane filiado quando pretendia se candidatou à presidência da República de Moçambique, mas acabou não conseguindo ocupar este cargo. Como é que olha para esta reclamação de Albino Forquilha, que hoje quer que as suas contas estejam, podermos dizer, engordadas por conta das regalias? Isto é um alerta muito importante para o povo moçambicano, e não só para o próprio governo em si. E não só ao governo, mas ao povo moçambicano em particular, porque o comportamento do Albino Forquilha demonstra que a preocupação dele não está com o povo. Ainda que ele não é elegível para essas regalias, porque, indo em parte, primeiro é que o Albino Forquilha nunca foi candidato presidencial. Simplesmente é líder do partido, do segundo maior partido na Assembleia da República, em que essas regalias não estão contidas na pessoa de Albino Forquilha. Essas regalias estão contadas em partes. As regalias que ele deve reclamar, talvez, é do partido político, em que ele faz parte, né? Como sendo o segundo maior partido votado nas últimas eleições presidenciais. Isso sim, mas tem de regalias como líder, como segundo candidato votado, é desconhecido. E ele não pode reclamar regalias que não, eu não tenho isto. Ele não tem porque não tem direito. Quem tem direito é quem concorreu. E quem concorreu que legalmente foi declarado o segundo maior candidato eleito é o Venâncio Mondlane. Ele é que teria esta prerrogativa de reclamar para essas regalias que o Forquilha veio reclamar. E é preciso com que não se pode pressionar muito por ele para ter contas gorduchas, ter contas com muito dinheiro, ter por causa de casa, carro, não é isso. Se ele tem veia de trabalhar, a preocupação maior dele neste momento é trabalhar, demonstrar por que tanto se intitula ser líder do segundo partido mais votado na Assembleia da República. Não pode estar ali por causa de tacho. Isso tem que ser bem claro. Não é o tacho que deve lhe garantir o assento, mas é um mérito pelo trabalho. E ele tanto consciente que é desconhecido como candidato às presidenciais, o papel dele deveria no mínimo, estabelecer uma confiança aos membros do Partido Podemos. Que neste momento ele é o líder, que é tido como um deles que não concordava muito com a luta de Venâncio Mondlane. Havia, nos últimos tempos, uma discordância, não havia um apoio, tanto moral, tanto... Então, ele, neste momento, a vir exigir regalias, está mais do que claro que o que tanto lhe preocupava, como líder que lutou tanto para estar ali como o representante do partido, do segundo partido mais votado, é o dinheiro, é a comida. E isto coloca em causa, muitas das vezes, não só a Albino Forquilha e os demais, aos mais líderes de partidos políticos que não se identificam com a causa que coloca o povo em decadência, o povo em situação de não ter esperança aonde eles possam recorrer para ter o apoio. Muito então, bem. porque neste momento nós temos um indivíduo que está preocupado de que a conta tem que ser cadastrada e que tem que entrar aquela verba. E que se entrar aquela verba, preocupa-se. E não só, as viagens que o Albino Forquilha faz. Não pode viajar às províncias
somente para reclamar questões de dinheiro. É preciso ir fazer um rastreio de problemas reais que preocupam ou apoquentam a comunidade, as localidades, as cidades e vilas de cada província. E demais, e ele trazer possíveis soluções ou uma palavra de apreço, qual é a luta dele. Então, neste momento, nós temos um líder, né, que é do Partido Podemos, neste momento, mas que não está identificado com o problema do povo. Porque se estivesse preocupado com o problema do povo, não reclamaria taxa nas mídias. Um líder não pode reclamar. Ele tem canais apropriados para reclamar esse direito do partido, do segundo partido votado. E não regalias para garantir questões de comida, ora viatura, ora segurança, ora isto. Isto é mais que um indivíduo que está preocupado para ostentar. Isto é muito perigoso. E este tipo de líder não nos garante uma segurança de que o povo está nas boas mãos. Pelo contrário, é um perigo para o próprio povo, porque neste momento reclama regalias. E se em nenhum momento nós vimos nas redes sociais ou nas mídias que ele fez a auscultação pública aos seus membros e às comunidades e os problemas que apoiam aquelas províncias, qual é a palavra que deixou de esperança ou de possíveis soluções dos problemas daquelas comunidades onde se encontrava. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Passamos então a palavra para si, professor Pangaia, porque também pretendemos ouvi-lo em relação a estes dois pontos que discutimos como sendo o primeiro tema cá no FTV Debate. Temos a eleição de Messias Guareno como novo secretário-geral interino do Partido Anamola, Aliança Nacional por um Moçambique Livre e Autónomo. E, por outro lado, temos Albino Forquilha, líder do Podemos, que reclama o fato de não estar a receber, a usufruir das regalias como líder do segundo partido com maior assento parlamentar. Como é que olha, primeiro, para as implicações que a eleição de Messias pode ter para a Anamola e para o futuro deste mesmo partido, como também o posicionamento deste líder? Será que estamos, de fato, diante de um líder que está preocupado, como bem disse, caríssimo Orlando, com o bem-estar da população moçambicana? Muito boa noite, os seus pontos prévios. Boa noite, Cassi. Boa noite, Orlando. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado à RTV por ter nos convidado para podermos fazer parte deste painel. São aspectos importantes que visam poder analisar o atual cenário que o país passa, os atuais políticos que o país possui e daí podermos efetivamente encontrar algumas sugestões para melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos. O primeiro, em relação ao secretário secretário-geral da Anamola, é importante referir que o Moçambique, tendo aderido ao sistema multipartidário, é importante que cada partido ele se fortifique para que possa-se haver alternativas relevantes de governação e, quiçá, também o assessoramento do governo do dia. O que a Anamola está a fazer provavelmente é uma tentativa de poder fortificar-se e ser um partido que poderá ter também a palavra, poderá ter também uma sugestão de ser um candidato à governação deste país. Todos os partidos eles devem se preocupar neste sentido. Só assim, havendo partidos fortes no país, vamos ter uma competitividade e por aí haver essa possibilidade de garantir com que tenhamos, de fato, um partido que possa governar este país com sucesso. Em relação ao Forquilha, a Forquilha ele está a poder reclamar aquilo que o governo dia, aquilo que o Estado ele mesmo se propôs fazer para o segundo partido mais votado. Isso está plasmado na nossa lei e é desta forma que já a Renamo deveria cessar a poder usufruir das regalias do segundo partido mais votado. Mas porque não se pretende retirar esses direitos à Renamo, que já não tem
esse direito, razão pela qual provavelmente o Podemos não está se a beneficiar dessas regalias plasmadas pela lei. E isso é mau. É mau na medida em que não sabemos se efetivamente a Renamo estiver a continuar ainda a receber as regalias do segundo partido mais votado. Com que lei está-se a basear isso? Provavelmente o Estado está num estado de poder retirar as regalias da Renamo e passar para o Podemos. Pode ser esse cenário que faz com que, neste momento, o atual segundo partido mais votado, até então, não esteja a usufruir dos seus direitos. Então, e também temos que analisar aqui por que razão, então, em que Renamo ele não está a poder, ou não perdeu esses direitos até então. E isso é que está a propiciar a luta toda que estamos a ver hoje na Renamo. Por causa desses recursos que provavelmente a Renamo ainda esteja a usufruir como o segundo partido mais votado quando efetivamente perdeu. Porque se retirar essas regalias, talvez essa guerra que nós estamos assistindo na Renamo, provavelmente ela já não vai existir. Então, está aqui numa situação, num dilema de retirar e entregar Podemos. E os compromissos que existem com a Renamo, como é que ficam? É aqui onde começa a haver aquela situação de que provavelmente aqui existe algum compromisso, Renamo e a Frelimo, no seu ser e estar. E neste momento, de acordo com o provável compromisso ou existente entre esses dois partidos, está a ser difícil colocar a Renamo no terceiro lugar, retirando, obviamente, todas as regalias que esse partido tinha. Então, não pode se justificar neste momento, havendo uma lei que foi aprovada para poder dar regalias ao segundo partido mais votado, e esse partido, até hoje, desde que tomou posse, não tenha tais regalias. Essas regalias que beneficiariam ao segundo partido mais votado, estão a ser direcionados a quem neste momento? Não estarão esses recursos neste momento nas mãos da Renamo? E por que a Renamo, se é que efetivamente está a ter, por que a Renamo continua a usufruir tais recursos? Porque até aqui não há ninguém que já veio dizer que a Renamo já perdeu aquelas regalias, tendo em conta que já não é o segundo partido mais votado. Então temos uma situação dessas. Pode ser por esse motivo em que Forquilha, neste momento, está à procura de reclamar. Por que razão, então, ele não tem esse direito? É verdade que o Forquilha fica numa lista negra pelo fato de estar a exigir tais regalias, embora com razão, mas não estar a fazer nada na sociedade. Há dias nós estávamos a ver isso, quero ligar naquilo que seria o meu ponto prévio. Vimos na província de Manica, a governadora, as autoridades da província fizeram todos os lobbies para que pudesse suspender a atividade de mineração em Manica, por causa da poluição dos rios. A barragem de Chicamba até reduziu a sua capacidade de produção de energia, devido a vários problemas ocorridos nesse processo da mineração. Então, e aquelas autoridades conseguiram, via há pouco tempo o Conselho de Ministros, a suspender toda a atividade mineira na província de Manica. Mesmo aqueles que tinham já licenças, igualmente foram suspensos. Não há atividade de mineração na província de Manica, graças ao esforço da governadora da província de Manica. Mas, no entanto, o próprio Forquilha em nenhum momento falou sobre os problemas que hoje são colocados na província de Manica. Não só. Em nenhum momento o Forquilha ele falou sobre o terrorismo que está acontecendo em Cabo Delgado, decapitação de cidadãos em Cabo Delgado. Em nenhum momento ele veio falar em relação à poluição em Moatize. Então, ali, quero condenar ao próprio Conselho de Ministros pela atuação dualista que está a acontecer. Posições díspares. Para Manica, houve essa posição imediata. Suspensão de toda a atividade mineira devido à poluição. Mas Moatize
que também está na mesma situação, se calhar pior até, o Conselho de Ministros não toma medida perante essa questão. O que estará a acontecer? Será que a população de Manica é mais importante que a população de Moatize? O Conselho de Ministros até agora ainda não deu nenhuma decisão contundente como está a acontecer hoje na província de Manica, por causa da poluição que está a acontecer, mas na província de Tete, particularmente o distrito de Moatize, que está sofrendo da poluição da mineradora Vulca Moçambique, dentre várias outras, não há posição desta natureza. Por que também não se suspende as atividades de extração de carvão em Moatize? Qual é a maior importância que a população de Manica tem comparativamente à população de Moatize na cidade de Tete? Então, essa é uma questão que o Conselho de Ministros deve poder responder. Porque, ao tratar cidadãos que estão a passar em si as mesmas situações de maneira diferente, isso vai trazer uma situação de que a população de Moatize está sendo excluída e a população de Moatize não é nada, razão pela qual quem deve ser protegida é a população de Manica. O governo tem que repensar sobre isso e tem que dar resposta urgente do porquê que também não se toma medidas para a população de Moatize que está a morrer de poluição. Muito bem. Então, outro ponto prévio que tem a dizer em relação ainda à Namola, que eu vou fazer ligação com a questão que estávamos a falar. A Namola, ela deve ter o cuidado de poder fazer tudo por tudo para recrutar novos membros, sem descurar de receber os desertores. Mas a Namola, ela deve perceber que todo o desertor, ele traz consigo os seus vícios. Primeiro porque esses que desertam seus partidos precisam de poder serem chamados de atenção também. O que está a acontecer para sair do seu partido, onde você pagou cotas, onde você militou durante anos e depois você está a abandonar esse partido para o outro? O que terá acontecido? Se há problemas no seu partido, resolva os problemas dentro do seu partido. A sua mudança para outro partido não traz valor acrescentado. Você está a ser um cobarde. Porque mesmo o partido onde você for, lá também vai encontrar problemas. Não há nenhum partido que ele funciona. Se que existam problemas, eis então que a Namola deve ter o cuidado de poder receber desertores no seu partido. Porque esses aí, maioritariamente, chegarão lá para essa questão de umbigo, pura e simplesmente. Porque todo aquele que se filia num partido com coração, ele luta para poder melhorar o background do seu próprio partido. Então, quando você enfrenta um problema dentro do seu partido e depois deserta, vai para o outro, mesmo esse outro que lhe recebe, deve ter muito cuidado com esse que está a receber. Porque da mesma maneira que ele se desertou neste partido, chegará ali, vai lhe contar vários filmes. Porque no partido X não havia isto, não havia aquilo, aí aquilo. E esses problemas provavelmente lá vai acontecer também. É a mesma história de alguém poder casar com uma mulher divorciada. Ou um marido divorciado. Não faz sentido que você que divorciou tem outra mulher começar a falar a vida da mulher que você deixou. Porque a outra mulher não fazia isto, não fazia aquilo, por isso que eu mandei embora. O que interessa é para essa mulher agora aqui? Você iniciou um novo lar. Inicia nova vida. Trace novos parâmetros de vida. Então, eu estranho muito os membros que estão a abandonar seus partidos para um determinado partido e chegar lá, começar a falar mal do partido onde ele esteve. Cria condições de você abrir uma nova página. Porque esse aqui, se hoje está a falar mal do partido onde ele estava, lá, amanhã também há de encontrar outros mal, vai sair para um outro partido e falará também mal para esse partido. Por isso, se nós moçambicanos, nós queremos efetivamente melhorar a qualidade de vida neste país, todo aquele que é membro de um determinado partido, lá dentro, internamente, procure apresentar as suas ideias, procure lutar para que tudo aquilo que constitui falcatruas dentro do partido onde você está possa se corrigir. Não é uma situação de você saltar de um partido para outro
E o outro partido que recebe ficar satisfeito que está a receber membros, quando na verdade está a receber problemas, está a receber cancros. Porque esses que estão a desertar dos seus partidos para outros trazem vícios insanáveis que vão criar problemas sérios. Então a Ana Mola devia se preocupar, ou deve se preocupar, em buscar novos membros crus na política e inculcar neles a ideologia do partido. Sem com isso negar que receba os desertores, mas tenha muito cuidado com os desertores dentro do próprio partido. E esse secretário, o secretário-geral deve analisar esse processo. Não fique tão feliz assim por estar a receber desertores. Porque esses também amanhã estarão na mesma situação. Obrigado, E professor uma Pangai. coisa muito engraçada para o assunto de Frutilha. Vamos em 2 minutos para passarmos já para o próximo tema. É que o que acontece, no lugar, por exemplo, nas suas viagens, na atuação política ativa, como sendo o líder do segundo partido mais votado para a Assembleia da República, é que logo nesse contacto, o que acontece? No lugar de trazer problemas ou trazer relatório do que foi encontrar no terreno, contacto terra a terra, com os simpatizantes, com seus membros, para e tal, não descreveu os problemas e também possíveis soluções, as mensagens que talvez terá encontrado lá no terreno. Simplesmente correu para dizer que não tem regalias. Afinal de contas, o que lhe levou a esse todo leque de situações não é o problema para resolver o problema do povo. Não é veia para ajudar o outro, agir como um indivíduo solidário. Mas o que levou muito para estas lideranças é o estômago. E é difícil este tipo de indivíduo, ainda que estivesse no partido antigo, com essa ganância aqui, não tinha que ter espaço. Porque logo demonstra que o que tanto lhe incomoda são bens, é o luxo. E o luxo, hoje em dia, não vai agregar nenhum valor à comunidade, ao povo sofredor. Então, logo ele se identifica com os bens. Você viu com luxo, com regalias. Porque esse tipo de líder, ainda que lhe desse regalias hoje e termina o mandato, nas próximas eleições vai perder, também ia se comportar da mesma forma, sentir-se a perder, deixar aquelas regalias, porque já sentiu o sabor do dinheiro do povo, sentiu o sabor das regalias do povo. E aquilo que ele está a comentar é, para não. Essa forma toda, essa das lutas, é pelo estômago. Porque se esses partidos tivessem se preocupado com o problema do povo, tanto o Renamo, de uma forma tão sábia e inteligente, já não se preocupar a ver um documento que obrigasse a deixar as regalias. Simplesmente poderia tomar a iniciativa de que sim, estivemos esses anos e agora não somos nós, são os outros. Deixava aquilo para o outro partido tomar as rédeas. Mas não, isso haverá uma luta. Então, logo, é uma leitura positiva para o povo de que esses partidos nunca estiveram preocupados com o que eles sempre vinham narrando nas redes sociais, nas televisões, relatórios, não, estão preocupados com o povo, por tal. Não é o caso. Por que hoje as coisas estão assim, eles não demonstram em ações? Simplesmente deixam as coisas crescer e um dia, se isso aqui não se resolver, veremos a Renamo ou podemos a discutir por causa dessas regalias, que é o sacrifício do povo. Isso não pode acontecer. Calhar até, só para um recado ao próprio governo, não é? Para podermos dizer onde é que estão as regalias do segundo partido mais votado. Não é o Renamo que está a não sofrer. estão sendo pagos ao Podemos. Estão aonde esses E valores? inclusive é o líder também. Não é? Porque o líder tem regalias como pessoa, como líder, como tal. Mas quem tem direito não tem. E nem o cara reclamou, está preocupado com a visão do povo. E isto é tão engraçado, simples, que em algum momento quem tem olhos para ver já sabe o que está a acontecer. Porque esse aqui, a questão é do estômago, não é do povo. Por isso que o povo torna-se mísero, sofredor, é o que é hoje, porque os tais que lutam pelos direitos ou pelo bem-estar do povo, não lutam pelo direito do povo. Muito simplesmente fazem de contas. Muito Isto bem. é muito perigoso. Muito bem, muitíssimo obrigado. Este que é o momento então de passarmos já para o próximo tema. Falamos agora sobre o Grupo de Informação Financeira de Moçambique, que aponta indícios de que recursos oriundos de instituições públicas podem estar a alimentar atividades de terrorismo no país, especificamente em Cabo Delgado. Professor Pangaia, até que ponto é que estas denúncias colocam em causa exatamente a credibilidade das instituições públicas moçambicanas? Estão realmente comprometidas em servir ao povo moçambicano ou então a preocupação maior é garantir que
as receitas sejam vindas unicamente do sofrimento das pessoas que estão em Cabo Delgado? Olha, eu não pretendo poder minimizar essa denúncia, mas a questão de terrorismo em Moçambique, particularmente da província de Cabo Delgado, tem muito a ver com aqueles que estão a beneficiar-se do petróleo e gás em Cabo Delgado. Nós sabemos muito bem que as empresas francesas, quando elas estão num determinado país a explorar recursos, sempre há terrorismo. Então, o que está a acontecer neste momento, nós estamos a lutar entre nós aqui, deixando o inimigo verdadeiro que está a poder financiar a guerra em Cabo Delgado. Como é que se justifica que a empresa francesa que está a explorar o gás na bacia do Rovuma, ela esteja a financiar as tropas ruandesas para a sua segurança, no lugar de poder financiar as tropas, o exército moçambicano? Olha, é uma falácia. Está-se a tomar várias medidas internamente para poder a pensar que está-se a evitar o financiamento ao terrorismo, deixando aqueles que efetivamente estejam por detrás desse financiamento. Onde está a economia moçambicana que pode estar a sustentar aquele esforço de guerra em Cabo Delgado? Onde está o dinheiro no erário público que possa financiar aqueles terroristas em Cabo Delgado, da maneira como eles até conseguem ocupar Mocimboa da praia, conseguem ocupar cidade? Não é possível. Não há como. Aqui está-se a fugir ou está-se a poder tapar onde que efetivamente deve-se exercer esforço para poder eliminar a questão do terrorismo. Os recursos públicos que o país tem, que sejam esses a poder financiar o esforço de guerra dos terroristas, pode acontecer isso, mas o país tem que perceber de que quem está por detrás disso são os donos do petróleo e gás que estão lá, que pretendem continuar a explorar a um preço quase zero, mísero, e promovendo o terrorismo. Aliás, nós temos experiência dos países do Sahel sobre esses mesmos senhores que se diziam de que estavam a apoiar os países do Sahel para poder combater o terrorismo, mas que, na verdade, foi-se descobrir que por detrás eram esses mesmos que financiavam o terrorismo. Agora, praticamente, todas as atividades no país praticamente são esfriadas. São tantas políticas que tendem a vir para evitar a questão de basicamente capitais ou financiamento ao terrorismo aqui internamente, impedindo até que os empresários eles possam movimentar livremente o capital para poder investir, porque existem regras bastante rígidas em termos de movimentação do capital, deixando os verdadeiros senhores de guerra que estão a passear sua classe. Então o país não pode ser intertido aqui de que o erário público está a financiar esforço de guerra no coisa, através da função pública. Não quero negar redondamente isso, mas quem que está a financiar efetivamente a guerra em Cabo Delgado não pode ser o recurso moçambicano. São recursos estrangeiros que esses senhores mesmos devem saber, porque eles têm experiência daquilo que os franceses, daquilo que os estadunidenses, daquilo que esses ocidentais sempre fizeram para poder retirar os nossos recursos a custo zero. Implementam, colocam essa questão de terroristas para nós nos entretermos, inclusivamente estabelecem políticas dentro do nosso próprio país para evitarmos até a movimentação do nosso capital que poderia estar a poder desenvolver o país. Porque qualquer 500 que é movimentada passa necessariamente pelo rastreamento e de muitos entraves que praticamente a economia não está a funcionar. E eles estão satisfeitos com isso. Muito bem, professor Pangaia, mas já se pode perceber que não defende exatamente esta ideia de que o fundo para financiamento do terrorismo parta realmente do erário público, como bem disse, mas quais responsabilidades políticas é que devem ser assumidas caso essas denúncias deste grupo sejam comprovadas? Olha, eu não acredito muito nisso.
Não acredito muito nisso, porque o país não tem dinheiro para poder financiar o esforço de guerra dos terroristas em Cabo Delgado. Não há como. Pode acontecer. Essa é uma questão apenas de poder sonegar a sociedade moçambicana para não estar a ver o verdadeiro financiador do terrorismo em Cabo Delgado. E aparecem esses senhores para nós estarmos a nos gladiar aqui internamente, quando na verdade quem está a financiar o esforço de guerra em Cabo Delgado são os donos que estão, aqueles que entregaram o petróleo e gás. E eles querem continuar a explorar o coisa. E eu não estou satisfeito com as medidas tão rigorosas, até proibitivas, da circulação do capital, impostas pelo Banco de Moçambique. Aquele que movimentar o valor XYZ é financiador do terrorismo. Porque não sei lá, quase muita coisa parou aqui. Vimos tantas multas que foram atribuídas aos bancos comerciais. Mas não há esforço aqui que está sendo aplicado com relação à situação de o porquê os ruandeses estarem a ser financiados pela França para poder proteger as minas de couro. Por que é que os não financiam o nosso próprio exército? Ninguém pergunta isso. Até os militares ruandeses têm a ousadia de poder construir escolas para as comunidades, entregar bicicletas aos líderes comunitários. Onde estão a buscar? Será que Ruanda tem recursos suficientes para fazer uma coisa dessas? E é isso que devia se andar. Porque, em vez de se preocupar com aquilo que é fundamental, está-se a interter cá dentro para cada vez mais afundar a nossa economia. Não há liberdade aqui de circulação de moeda no nosso país, mas há liberdade de circulação de moeda por parte dos estrangeiros. E são eles mesmos que têm essa capacidade. Se nós aqui até nem conseguimos comprar bota para um militar. Aquele armamento, já viu aquilo que os terroristas exibem quando eles tiram os seus vídeos? O armamento que eles exibem? A maneira como eles são equipados? Será que é a nossa economia? São os funcionários públicos o que está a passar aí? Onde está a tirar esse dinheiro? Até agora nem consegue pagar salário. Estamos numa situação dessa. É verdade que há desvio, há sei lá o que, mas ao ponto de financiar o esforço de guerra dos terroristas em Cabo Delgado, não pode ser verdade. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangá. Passamos então para si, caríssimo Orlando. Como é que olha para esta denúncia deste grupo de informação financeira de Moçambique? É uma denúncia grave que talvez aparece no momento em que Cabo Delgado continua vulnerável, talvez ainda mais vulnerável em relação a algum tempinho atrás. Como é que olha para este caso, realmente essas denúncias sejam comprovadas, quais implicações políticas, até mesmo legais, é que podem recair sobre aqueles que talvez podem ser os responsáveis? Bom, esse assunto é um assunto muito sensível, porque infelizmente o nosso país está em colapso de segurança. Esse é o primeiro ponto. Isso é muito perigoso, porque quando nós vemos o nosso Estado em eminência de segurança e depois leva-se essa situação como se fosse um assunto desportiva, um assunto do nada, é muito perigoso. Porque eu acho que um governo comprometido com a segurança interna, com o bem-estar do povo, esse tipo de pronunciamentos paira muitas dúvidas. Estamos a dizer o seguinte: Cabo Delgado tem problema de segurança. Cabo Delgado há terrorismo. Em contrapartida, o nosso governo traz um relatório a dizer que não, quem está a financiar o terrorismo em Cabo Delgado são pessoas nacionais ou internas, mas através do setor público. Isto coloca em causa a credibilidade, primeiro, de quem está a denunciar. Segundo, como é que essa denúncia está sendo feita? E quais são os elementos que foram recolhidos no âmbito da investigação para se dar provado que sim, quem está a financiar o terrorismo no Cabo Delgado é YZ. Descoberto estes financiadores de terrorismo em Cabo Delgado, o que o governo teria feito? Quais foram as medidas tomadas a essa gente que está a financiar o terrorismo em Cabo Delgado, que coloca em causa a questão da integridade territorial? Isto é muito importante, porque não se baseia somente em relatórios. É preciso com que uma denúncia desta natureza, é preciso haver umas evidências e também os possíveis financiadores e ser apresentado em público. Este aqui é o tal financiador do terrorismo no Cabo Delgado.
E este vai também, vai também mostrar quem são as pessoas que estão com ele neste comboio. Porque este tipo de informações, primeiro é que elas vão nos entreter, como dizia aqui o professor Pangai, vão nos entreter, vamos basear no que está sendo dito ou lido nas imprensas, mas não tem aqui uma informação cabal sobre esse assunto de terrorismo em Cabo Delgado. A questão também que é muito fundamental é que qual é o nível destes funcionários que estão ligados ao patrocínio do terrorismo em Cabo Delgado? Quem são as pessoas implicadas? Porque se fez um trabalho, houve uma investigação e chegou-se a uma decisão clara que tem pessoas, tem indivíduos nacionais que estão patrocinando o terrorismo em Cabo Delgado, é que são pessoas visíveis, são pessoas existentes. E o governo tem o poder de tomar decisões graves e drásticas para esse tipo de indivíduos. Porque esses tipos de indivíduos estão a colocar em causa a integridade territorial e entrega a nossa segurança ao inimigo. E ele penetra, mata civis, coloca crianças em risco de crescimento e um futuro melhor. Não há escola, não há uma habitação digna e com segurança, não há alimentação, não há nada naquele lugar do país. E hoje em dia, em todas as circunstâncias, sempre há relatórios. Então nós não podemos brigar com coisas sérias. A questão do terrorismo em Cabo Delgado é séria. Este assunto, se for alastrar até que no sul do país, é quando vai se tomar uma decisão que a situação não está boa. Para mim, o maior erro grave de tudo isto a acontecer é que há muita primazia, há muito valor das forças estrangeiras do que das nossas forças internas. E qual é o prestígio que este militar, que não tem salário, este polícia, que não tem salário, este povo, que não tem políticos que o representam dignamente, que não luta pela causa deles, e hoje devemos afirmar aqui de que não, quem patrocina o terrorismo são as forças nacionais. Com que dinheiro? Porque o mercado nacional não tem dinheiro, o empresariado não tem dinheiro, o funcionário público não tem dinheiro. Todo tipo de movimentação de centavo na banca é controlado. Só para você levantar 100 mil meticais, proveniência. E tem que saber confirmação de onde vem o dinheiro. E depois só para levantamento, é uma ginástica. São mais ou menos 5 horas de tempo para levantar seu próprio dinheiro no banco. A se investigar a proveniência do valor. E com esse todo o trabalho que está sendo feito, vai se afirmar que não. Hoje há financiamento do terrorismo através desse tipo de canal. Eu acho que isso é um abuso autêntico. É uma situação, Orlando, desculpa, o que está acontecendo aqui no país. É complicado. Olha, estamos a estagnar a economia efetivamente por causa das estratégias de combate ao terrorismo, pagamento de capitais, por exemplo. Você que tem alguém, um empresário, quer importar matéria-prima, quer não sei lá o quê, sofre várias interrogações para poder usar o seu próprio dinheiro e fazer funcionar a fábrica. Mas sabe-se exatamente que quem pode estar a financiar aquele esforço de guerra ali, a nossa economia não está em condições de suportar aqueles senhores. Isto é Moçambique não tem dinheiro suficiente. Não tem, se nem salário para pagar é difícil. A maior parte, se eles dizem de que o funcionário público está a tirar dinheiro, afinal de contas, o Estado tem dinheiro guardado. E há quem está a roubar esse dinheiro para ir financiar. Por que não usa esse dinheiro para poder fortificar o nosso exército? Sim. Em vez de você deixar dinheiro e ainda existir alguns que estão a tirar desse dinheiro. Não vai que isso é uma falcatrua. Olha, outra coisa, por exemplo, dizer, nós estamos habituados a esses pronunciamentos. O chefe do Estado, Daniel Francisco Chapo, disse na LM existem nhongas. Mas não mostrou os nhonguistas. O Machombe diz que havia cartéis, não mostrou não há lista de nomes. Que cartéis, não disse nada. E depois apareceu há pouco tempo aquele que se pronunciou de que existem colaboradores no governo que não estão a servir o povo. Não, e quem são esses colaboradores? Não mostrou ninguém. Disseram agora mesmo, estão a dizer agora que existem funcionários que estão a financiar o esforço de guerra. Não apontou ninguém. Quem são esses funcionários? Assim vamos ligar esse outro ponto que existem 18 mil funcionários fantasmas na função pública
que estão a receber, não indicou ninguém que está a pagar esse Por acaso, salário. esse é o último ponto que nós vamos discutir. Poderemos fazer ligação. São vários pronunciamentos que esse governo está nos habituar, mas nunca aponta, nunca indica, nunca toma medidas para o efeito. Nem nhongas, nem cartéis, nem colaboradores que não estão a servir ao povo, nem funcionários que estão a financiar o terrorismo, não estão a indicar ninguém, só aparece com pronunciamentos vagos para Certo. poder dizer à população que eles estão a trabalhar e que, sinceramente, E é uma coisa. É uma informação pela metade. Nessa situação, o que eu posso deixar como uma recomendação e um TPC para todos nós, como jovens, temos que nos preparar para os próximos dias, porque no nosso país a questão de segurança é um assunto sério. E nos próximos dias nós estaremos no campo para defender nossa integridade territorial, porque nessas dimensões que estamos a ver agora, não haverá sul, não haverá norte, não haverá centro. Todo jovem, nos próximos anos, estará engajado para defender o nosso território. E eu espero que agora, jovens da localidade, do distrito, das comunidades, cidades capitais, temos que começar a vigiar. E essa forma de vigiar não é controlar somente o estrangeiro. Inclusive, devemos controlar os nossos dirigentes. Movimentações deles. Em qualquer situação, o povo tem que começar a ter segurança do próprio integridade territorial. Porque o que estamos a ver agora, há uma luta muito maior por questões de exploração dos recursos minerais no nosso país. E essa exploração, nenhum estrangeiro entra aqui em Moçambique, explora, entra no campo, entra no terreno, entra no rio, sei que não tem autorização interna. Nenhum estrangeiro entra lá com maquinarias, com equipe a trabalhar, a tirar recursos sem autorização. Não existe isso. Então, quem fica lesado disto é o povo. E o povo agora deve começar desde já a estar atento, a preparar-se, a olhar, a vigiar, a controlar e a exigir qualquer pessoa que esteja a explorar e ver qual é a canalização e aonde é que esses recursos vão ser depositados e o dinheiro vai para onde e para que efeitos, que são os donos dessas maquinarias. Porque se por acaso a juventude fica distraído pelas notícias da sociedade que não tem nenhum impacto social, que fica distraído pelas produções, fica distraído pelos passeios, fica distraído pelos esses entretenimentos que é no Facebook, por aí tal. Todas essas informações são arrumações do regime para manipular as pessoas que estavam atentas com o povo e começam a distrair por coisas que não têm interesse. Meus jovens, meus irmãos, temos que estar atentos a notícias úteis. Estamos atentos e preparados para que a nossa soberania devemos, nós como moçambicanos, defendermos e devemos exigir que tudo quanto é deste país deve nos beneficiar. Caso não, vamos ver o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos netos, com uma inexistência clara, mas que nós, hoje, jovens, estamos a ver essa situação e estamos a ficar indiferentes. Temos que vigiar no bairro, na localidade, lá, principalmente nas zonas onde os recursos estão a ser explorados. Temos que pegar tudo na massa e dizer que não, aqui não se tira nada, até que o governo, que é o responsável deste país, venha dar algum pronunciamento e explicar de forma exaustiva ao seu povo sobre aquela empresa que explora e depois retirar do recurso aonde é canalizado e qual é o fim e voltado disto o dinheiro aonde se aplica. Porque isto, a questão da integridade do Moçambique está em causa. Hoje conversamos isso como é nada, mas num futuro muito, mas muito breve, cada um dos moçambicanos, em vez de pegar a arma, pegar paus para defender a nossa integridade. Este país é dos moçambicanos. E o militar moçambicano merece ser privilegiado, merece o apoio do povo moçambicano, o polícia moçambicano merece o apoio para que a nossa segurança não esteja em colapso. O país é nosso, depende de todos nós. Aquele moçambicano que terá a pátria, esse não é patriota,
Nós queremos pessoas comprometidas com a integridade para que o nosso futuro tenha um futuro seguro, tranquilo e o bem-estar de todos e para com todos. Obrigado, caríssimo Orlando. Acho que falando mesmo em apoio que estava a citar, o momento de falarmos sobre a criação de duas plataformas, ou poderíamos falar de fundos. O primeiro é o Fundo de Desenvolvimento Empresarial, e já o segundo é o Fundo de Desenvolvimento e Competitividade. E o objetivo de ambos é apoiar o setor privado numa altura em que o mesmo se debate sobre a falta de incentivos por parte do Estado. E surgem diversas dúvidas sobre a eficácia real de ambos, num contexto em que, como já havia mencionado, os empresários reclamam de falta de incentivos, como também a falta de financiamento e burocracia excessiva. Queremos perceber de si, professor Pangué, de forma muito rápida, pois nos interessa também discutir em relação ao último tema sobre os 18 mil funcionários fantasmas que se beneficiavam de salários por cerca de 8 meses, se não estamos cá enganados. Como é que olha para estes dois fundos? Acredita que os mesmos podem resolver os problemas estruturais ou então acrescentarão aquela que é a lista de burocracias que existem para o setor privado? Olha, várias iniciativas atinentes aos fundos de desenvolvimento já foram experimentados neste país e essa é uma outra alternativa. No entanto, não vimos aqui o lançamento de uma estratégia de como é que esses fundos poderão efetivamente trazer valores acrescentados para as pequenas e médias empresas, não é? E de que forma vai ser alocado esse fundo. Porque muitas das vezes a forma de como esses fundos são alocados são direcionados geralmente aos clubes de amigos, os quais nem têm capacidade de poder produzir, pura simplesmente recebem os fundos, acabam utilizando e não conseguem ressarcir, no mínimo, ou devolver o valor que foi dado como empréstimo. São várias ocasiões, várias experiências nós podemos dar perante essa questão. São infraestruturas públicas que são construídas pelo erário público e entregues ao privado para fazer a gestão. O privado que recebe tais infraestruturas cobra valores, como por exemplo infraestruturas de abastecimento de água, não é? Como as estradas que são entregues a Revimo, dentre vários outros, cobram através dessas infraestruturas, mas na verdade não conseguimos ver novas infraestruturas ou outras infraestruturas construídas por esses mesmos gestores. Ou mesmo, no mínimo, possamos ver a questão da manutenção dessas infraestruturas que o próprio governo constrói com fundos públicos e entrega a esses privados. É a mesma situação que vamos ter, provavelmente, nos tais fundos. Esses fundos vão ser oferecidos a tais empresas que serão de acordo com a afinidade que eventualmente possa existir e, no fim, não haverá retorno. Temos tantos autocarros que foram entregues às tais cooperativas. Que valor acrescentado que essas cooperativas trouxeram? Pelo contrário, ainda exigiram que o governo pudesse dar combustível subsidiado. E muitas das vezes paralisaram o transporte, reivindicando algo, tendo em conta que os caminhões, aliás, os autocarros, foram doados por esse mesmo governo. Então, nós não esperamos nada. Essa é uma forma de poder, de uma forma descarada, distribuir os impostos públicos a certos grupos amigos para poder usufruir delas e nada de trazer valor acrescentado. Tivemos o Fundo de Desenvolvimento Distrital, tivemos o fundo de 7 milhões que foram distribuídos a grupos de amigos e não trouxeram, não devolveram aqueles valores todos, estão aí. Então, eu não consigo encontrar aqui um suporte que possa trazer esperança de que esses fundos aprovados, eles provavelmente vão poder revolucionar ou, de certa maneira, impulsionar as pequenas e médias empresas através desses valores. Porque, na verdade, quem receberá isso provavelmente serão aqueles que nem têm empresas, vão receber esses valores.
Muito bem, obrigado, professor Pangaia. Continuo mesmo nessa deixa em que o professor citou sobre o surgimento de diversos fundos, diversas iniciativas semelhantes. Orlando, o país precisa de mais fundos ou então de melhores políticas de implementação e acompanhamento ao empresariado? Bom, eu acho que uma das coisas graves neste país é sempre criar alguma coisa. Vou fazer uma síntese simples. Sabe quantos seminários já foram feitos neste país? Seminários com o objetivo de melhoria de alguma coisa. São vários seminários. E melhorar alguma Em coisa? contrapartida, é só para o inglês ver. E não só. Esse tipo de iniciativas já existiram neste país. Mas a questão é, quem são os beneficiários disso? Já foi criada. Dentro em breve estará a operar. Será que aquele cidadão pacato tem sentido o impacto destas iniciativas? Quem são as pessoas elegíveis para essas iniciativas? Isso é questão de fundo. E quem reclama sobre as condições de vida, sobre uma vida normal neste país? É aquele povo. Aquele cidadão estudou, tem a segunda, tem o nível de licenciatura, mas ele não consegue chegar aí. E é normal chegar a essas iniciativas criadas agora, só para meter um documento, não ter acesso. E é uma espécie, eu acho que é uma espécie propositada para o controle econômico, o controle financeiro, a qualquer custo, para que até aquele cidadão que poderia ter a visão ou ter um pouco de oportunidade e não ter. O que estamos a fazer agora, por exemplo, o dinheiro está a circular, mas é uma elite que não está preocupado com a questão do financeiro, mas há um povo maioritário que está a sofrer, inclusive para comprar um pão, e está difícil. E a cada dia há autorização. Só para ter uma ideia, um indivíduo normal para abrir uma empresa aqui em Moçambique está difícil, leva muito tempo. Ora, paga aquilo, a empresa não abre. Mas ele, em segundos já está a empresa, ela está criada, já está funcionando, já tem financiamento, tem tudo. Será que o Estado, os representantes desta nação, não se sentem mal quando estão em casa, a descansar, com a família, a conversar? Será que nunca se preocuparam que, olha, eu estou num bem bom, mas quem ontem depositou voto em mim não tem nem chinelo, não tem nem refeição básica. Eu acho que é uma questão de empatia, é uma questão de a pessoa se identificar com a causa de uma empatia. Mas não é o que está a acontecer. Todos esses têm vida luxuosa e tudo organizado. Mas quem o depositou voto ontem, para eles terem a oportunidade de estar a governar, a liderar e criar iniciativas de fundos que nem chegam a beneficiar até o próprio povo pacato, não sente por eles. Afinal, eles servem a quem? Se não serve o seu povo, a quem é o seu patrão? A quem tu tens a servir? Porque isto é alarmante. A gente estamos a ver pessoas, sabe, neste país a sofrer. Neste país há sofrimento. Inclusive quem trabalha está a sofrer da mesma proporcionalidade com quem não está a trabalhar. Isto é perigoso. E vejamos só. Aqui na capital do país, só na capital do país, quantos jovens estão a sofrer com o nível de escola correspondente e conhecimento como tal? Mas quando ele cria o pequeno empreendedorismo, mesmo sem ter nada, o Conselho Municipal está lá a cobrar senha, por exemplo. Estás nem vendendo 200 meticais durante o dia, mas deve pagar a senha. A estrada está precária. Não há condições básicas. A escola não tem condições aceitáveis. O hospital não tem medicamento. Quer dizer, não tem nada neste país que agrada ao povo de bom. O povo, sua corda está circular. Ele vive pelas oportunidades. Essas oportunidades não para o futuro, mas oportunidades míseras para conseguir beber uma água, para conseguir ser acolhido com o vizinho, para ser acolhido, talvez, com quem esteja mais próximo dele, mas o governo em si, estão a falar de setor empresarial, CTA, está com quantos empresários ali, quantas empresas? Será que esse empresário já saiu de casa dele, pegar um chapa ou de carro particular, vivenciar o que está acontecendo nas comunidades? Eu creio que tenho minha dúvida. Porque se tivesse essa noção ou sentido de sofrimento,
que o povo passa, as discussões salariais, a discussão da vida na melhoria da comunidade será outro nível. Mas não está a acontecer. O Presidente da República está praticamente há 9 meses com o Presidente da República. Simplesmente se nas... como que é isso? Nos comícios. E terminou por aí. E deixou a ponta vermelha. O Presidente da República deveria sair da ponta vermelha com o carro dele, sim, estacionar num sítio, descer, ir ver em louco o que o povo está a comer, o que o povo está a passar para ir para a escola, que tipo de estrada o povo está a usar, que tipo de condições o povo passa nas escolas. Isso é terra a terra. Não se vai trazer uma vida melhorada enquanto o estadista está a sobrevoar, enquanto o ministro está a sobrevoar, o administrador está a sobrevoar, o governador está a sobrevoar. Não é possível. Nós temos que ver dirigentes a sentir o que o povo está a sentir. Este dirigente merece um voto, merece um prestígio. Muitos começam a ver o Venâncio Mondlane como um indivíduo carismático, mas o que ele faz é que ele desce terra a terra, entra na água, entra onde? Procurar entender, ele sentir o que o povo sente, a dor que essa comunidade sente. E esse líder ganha confiança, ganha carisma, ganha mais proteção do seu povo, porque se identificar pela causa. Não, olha, é que E essas pessoas precisam ser do gabinete. O povo não se constrói somente de relatórios, não se constrói de leis, não se constrói discutindo somente no ar-condicionado, a pareceres técnicos somente. O povo não se constrói desta natureza, o país não se constrói desta natureza. Muito bem. Precisa-se o dirigente sair. Muitas das vezes, os dirigentes estratégicos até sobem chapa, vão nas terminais, entram nos bairros, procuram saber a comunidade o que está a acontecer. Ele sai do terreno para o gabinete com um dado certeiro de que o que eu fui colher lá, o problema real é este, não é este que trouxeram aqui como relatório. E muitas das vezes, o círculo deles lá, eles não saem para a comunidade, eles somente terminam no gabinete. E há comícios, há relatórios. Este povo está sofrendo, este povo está chorando todos os dias. Se fosse um povo que, no mínimo, tem o acolhimento de um pai, de uma mãe. Mas a gente vê nas redes sociais, quem tem telefone, eu quando vê que o presidente viajou, a primeira-dama está nisto, por aí tal. Há ações de solidariedade que não carece de fotografias, carece de terra a terra. Os gabinetes, tem muitos técnicos, tem muitos funcionários lá. Não é o dirigente somente que deve sair para fazer um pose, tirar fotografia. Não é isso que o povo precisa. Muito bem. Precisa, muito de um bem. povo, precisa de um dirigente em que leva seus técnicos. Eles saem do gabinete com seus kits, com suas fotográficas e agenda. Conversam terra a terra com o povo. Escuta o povo. Precisa o que é o povo. E aí sai-se com dado real, chega no gabinete e discute estratégia de ação concreta para que este povo seja ajudado. Este Obrigado. povo aqui, ainda que eles estejam nos escritórios, discutir de janeiro a dezembro, enquanto não é descer ao nível deste povo que depositou voto um dia, nunca teremos um país a desenvolver. Este guerra de Cabo Delgado, se fosse filhos deles, sobrinhos, netos, este país, tenho certeza que teríamos outra coisa. Mas como os filhos dos que estão a combater em Cabo Delgado não são familiares deles, só falam que devem ser para combater, mas nenhum familiar dele perdeu a vida em Cabo Delgado, nenhum familiar dele dormiu, talvez, em condições precárias, para defender esta comunidade. Não, mas é um grupo específico que é sacrificado e que no momento das bonanças é isolada e não é vista, e nós queremos que o nosso país melhore. Assim, não iremos a nenhum sítio. Jovens, nos preparemos que brevemente nós vamos pegar os paus a defender a nossa integridade, porque um dia tivemos líderes, tivemos governantes que não se preocuparam. Tudo levavam à brincadeira. Mas já temos experiência de vários países, Burkina Faso, em que o civil é ensinado a pegar a arma para defender a sua integridade territorial, porque ontem teve líderes que nos comprometiam com a causa, faziam tudo e faz de conta. Congo, idem também, teve líderes
que não faziam tudo faz de conta e hoje em dia o povo do Congo está ali preocupado, no mínimo, para garantir a segurança Obrigado, do Orlando. territorial. Muito E Moçambique obrigado. também, brevemente, caso as coisas não mudem, teremos exemplos, esses são exemplos que nós vamos tomar como moçambicanos. Por isso, jovens, vamos nos preparar que um dia estaremos com paus nas mãos para defendermos aquilo que é nosso, que o estrangeiro veio aqui e veio tirar e quer nos matar e ficamos na pobreza. Obrigado, Orlando. Muitíssimo obrigado. Acabamos fugindo um bocadinho do contexto. O professor Pangaia percebi que queria intervir em relação a este tema. O seguinte, de que é preciso podermos perceber que esses fundos que são criados só trazem cada vez mais a pobreza dos mais pobres e enriquecer aos mais ricos. Porque os que vão receber esses fundos, os critérios que têm sido usados para poder beneficiar esta ou aquela organização são, de certa maneira, obscuros. E depois, aqueles que recebem tais fundos dificilmente trazem valor acrescentado. Estava a dar exemplo aqui de diversas infraestruturas. Como hoje se diz que o governo ele não pode produzir, ele tem que entregar a produção, a execução ao setor privado. O setor público ele constrói infraestrutura, entrega aos clubes de amigos, utilizam, cobram dinheiro e quando avariam, devolvem ao governo, dentre várias coisas. E é aquilo que igualmente vamos acontecer hoje. Olha, não há amor, efetivamente, este governo não tem amor com o seu próprio povo. Como é que o governo ele admite pagar a um indivíduo só um salário que dê para pagar cerca de 1.000 salários mínimos? Quantas vezes 6.000 meticais entram no salário de alguém que está a receber 2 milhões, por exemplo? Como é que o governo admite uma coisa dessas, que consiga pagar um cidadão um salário mínimo 6.000 meticais e exista nesse mesmo país um cidadão que esteja a receber 2, 3 milhões? Que necessidades que esse cidadão que recebe 2, 3 milhões tem a mais em relação a esse outro que está a receber o salário mínimo de 6.000 meticais? Um país sério não pode permitir uma coisa dessas. Quantas vezes 6.000 meticais vai entrar nos 2 milhões que um cidadão só vai ter? Esse cidadão provavelmente até era capaz de pagar todos os agentes da PRM no nível da cidade de Maputo. Só o salário dele, tendo em conta o salário que os agentes da PRM estão a receber, o salário desse sujeito que está lá aos 2, 3 milhões a receber, ele sozinho, poderia estar a pagar membros da PRM no nível da cidade de Maputo. Mas esse governo aceita que essa coisa aconteça num país. Esse fosso de separação entre o salário mínimo e o salário máximo que está-se a pagar hoje aos PCAs, dentre vários outros indivíduos. Até que medida em que esse governo ama ao seu próprio povo? Nunca poderia admitir uma coisa dessa. É a mesma coisa um pai dentro de uma casa que tem tantos filhos a beneficiar exageradamente um filho e o outro filho a viver numa situação dessa. Então estamos numa situação terrível. Estava a falar dos funcionários fantasmas também. Exato, já podemos mesmo passar para esse tema. Olha, nós temos aqui essa situação de vir nos indicar coisas que nos entristecem, mas não apontam as medidas que estão sendo feitas neste momento. E nem vão a fundo nas mensagens que eles dão. Por exemplo, o Inocêncio Empissa, quando veio a falar dessa questão de 18.000 funcionários fantasmas, é verdade que temos alguma questão boa aqui que ele traz-nos, temos a conhecer, mas faltou aqui dados importantes. Foi perguntado quanto que o Estado foi lesado nesses 18.000 funcionários que estavam a receber, não sabe. O ministro não sabe dizer. E outra coisa, quem são esses funcionários de recursos humanos do banco que facilitavam isso? Também não nos traz. Então, afinal de contas, o que está a acontecer com essas notícias bombásticas que caem sobre nós, sem que vão ao detalhe? Ficamos pura simplesmente de saber que há 18.000 funcionários fantasmas que estavam a receber salário. Quem que diz que trata-se de indivíduos maioritariamente desvinculados ou falecidos. Mas quem facilitava isso? Quais são os bancos que faziam isso? Não há essa informação.
vamos esperar, aguardamos, estamos a investigar e de trazer dados. É a semelhança da ministra da Educação, que disse que íamos trazer a verdade daquela estátua de Eduardo Mondlane ali na Porta Alta. Até hoje não diz nada. A semelhança dos sequestros que têm aparecido, estamos a investigar, havemos de dizer, não dizem nada. Agora temos esses tais 18 mil funcionários fantasma, dizem que está-se a investigar para nos apresentar os funcionários de recursos humanos das instituições públicas, inclusivamente dos banqueiros, que facilitavam esse processo. Aonde nos trazer? Desta vez vamos confiar que, senhor ministro Inocêncio Mpissa, teremos nós indicações de tais funcionários que acabaram, portanto, de retirar do cofre do Estado de 18 mil funcionários fantasmas. Teremos esses. É essa a questão. E isso aqui, neste momento, quem é responsável que deve ser chamado em primeira instância para responder por essa falcatrua que tivemos? Porque isso mostra uma frágil gestão administrativa e financeira do Estado, ao ponto de permitir que o Estado esteja a perder salário que estava sendo encaminhado para 18 mil funcionários inexistentes, enquanto nesse Estado existe o chefe do Estado, existe o chefe do governo. Como é que o chefe do Estado permitiu ou deixou escapar durante meses que esteja a sair do Tesouro do Estado salário para 18 mil pessoas que não existem? E este não é a primeira vez, professor Pangaia, foi detectado também um outro caso a partir do ano 2017 até 2022, aproximadamente 3.240 fantasmas. E quem que depois apareceu, que foi indicado, que foi apanhado ou que foi apresentado, que estaria a facilitar esse esquema? Ninguém. Da mesma maneira agora, estamos a dizer que isso foi possível pela facilitação de agentes do Estado, de funcionários, em colaboração com os bancos. Mas não dizem quem são. Não dizem quem são. E vamos terminar por aqui, pura e simplesmente. Mas aqui, uma coisa, independentemente de ter que vir dizer, essa é a responsabilidade do chefe de Estado. O chefe do Estado, ele é o guardião desse país, é o primeiro guardião deste país, é o guardião do tesouro. Se ele foi dado cabeçada, aqueles que confiou para cuidar do tesouro público e fizeram isto, a responsabilidade última está no chefe do Estado. O chefe do Estado tem que, neste momento, pagar os valores que foram entregues, que foram desencaminhados do Tesouro Público. Porque ele recebe por isso. Ele foi chamado para poder chefiar o Estado. E como chefe do Estado, permitiu que no seu elenco houvesse alguém que estivesse a retirar salários mensalmente para 18 mil pessoas inexistentes. Onde estava o chefe do Estado? É essa a questão que nós temos dito sempre. Aqui não temos que andar não é agora que tem que se procurar o chefe do Departamento de Recursos Humanos, o diretor de Recursos Humanos, os banqueiros. A primeira instância, a primeira pessoa a responder por essa falcatrua é chefe do Estado. Porque não se trata de 20, 30 pessoas que teriam coisa. Provavelmente isso poderia ser admitido como sendo uma falha de controle. Mas 18 mil funcionários que estivessem a receber salário durante esse período, falando de 8 meses, não sei de quantos meses, não poder saber o chefe do Estado. O que está a fazer o chefe do Estado? Não faz sentido. Se nós começarmos a ter uma cultura de penalizar as hierarquias máximas, essa situação vai parar. Porque o que tem acontecido aqui é nós pegarmos sempre peixe miúdo. E esses vão ser encarcelados, mas esses da hierarquia máxima vão continuar a mandar. Vão continuar a indicar esse. E quem vai sofrer são esses que estão aqui embaixo. Então, vamos pegar o chefe de Estado para essa situação de 18 mil funcionários que estavam a receber, para explicar-nos como é que ele, como chefe do Estado,
não sabia que essa situação estava a acontecer. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangai. Pegando mesmo sobre o fato de penalização, Orlando, há espaço para, de fato, responsabilização daqueles que são envolvidos nesses esquemas de funcionários fantasmas. É claro que ainda não foram identificados os reais rostos, mas caso haja esse processo de identificação, há espaço para responsabilizar. Sim, claro, obviamente. Há espaço de responsabilização, primeiro disciplinar, depois criminal. Né? Mas já há essa vontade. Desde 2017 que foram detectados mais de 3 mil. A partir do momento que o Ministro da Função Pública, a doutora Impista, anuncia esses números de funcionários fantasmas que estavam sendo pagas, né, é preciso que quem efetuava o pagamento é preciso, em primeiro lugar, ser detido, ou depois um procedimento disciplinar. E depois, na investigação, os demais implicados também, para que haja uma responsabilização pela este deve-se o rumbo nas contas do Estado. Pagar-se alguém que não existe, pagar-se alguém que não trabalha. Então é preciso com que faça as ações de justiça, faça essa situação. Mas o mais agravante ainda é que, por exemplo, fala-se de 18 mil funcionários fantasmas. E depois que vir para o ministro anunciar que não, disto haverá uma abertura de 6 mil vagas. Qual foi o critério que foi feito à resolução do assunto pendente depois já há uma vacatura? E os 12 mil, como é que fica? 6 mil? Isto, qual a matemática, qual a ginástica foi feita para que já em menos de 72 horas, depois do anúncio, já há uma vacatura de 6 mil vagas de emprego? E depois, mas pagava-se 18 mil. Por que logo não seja uma substituição direta dos 18 mil fantasmas? Então, a vacatura de 18 mil vagas de emprego já se pagava aquelas pessoas. Deveria ser desta como a de justiça, né? Mas eu creio que este assunto, sempre quando há mudança de governos, sempre essas situações, foi um fantasma. Se formos recordarmos no ano passado, quando saiu o presidente Charles, entrou o presidente de Busa, tivemos essa situação. Foi um fantasma, porque não, justificou-se a questão do banco, era pagamento assim, sistema não evoluído, porque as linhas todas. Justificou-se e tal, por aí tal. Então, quando entrou o outro também, o Armando, aliás, entrou o Nunes também, viu, são 300 e tal fantasmas, funcionários, e depois agora tem 18 mil, quer dizer, e no fundo disto tudo, não se percebe mais ou menos, porque muitas vezes eles querem ver a justiça das pessoas que efetuavam o pagamento. Mas há uma questão muito mais engraçada, é que nesta questão de concurso, por exemplo, para o setor do Estado, muitas vezes quem concorre é visível, mas quem é admitido é invisível. E esse sistema é o sistema que eu creio que é montável, ou montam, para que efeitos, vocês sabem, não, eu preciso que haja seriedade, por exemplo, o professor Pangai, eu preciso que haja seriedade, a partir do próprio Ministério da Função Pública, é preciso haver uma seriedade sobre a questão de dispensão dos funcionários públicos em cada ano que há concurso, quem são os novos que concorreram e que foram admitidos, e no ano que se vem, se for o caso, há vacatura para esse efeito. Essa fiscalização vai ajudar muito nessas situações de haver funcionários que é fantasmas. Porque quando há um controle, dificilmente haverá vacatura fantasma de quem nunca existiu. E não só, o próprio Ministério agora da Economia, né, da Finanças, aliás, precisa também haver uma fiscalização na parte do pagamento de salários. Paga quantos funcionários, como que é feito o pagamento. Porque, por exemplo, nos ministérios há livre de controle. Porque nos ministérios temos o controle dos funcionários, entrada e saída, por tal, sabe, alguma coisa, por aí, tá. Por que é esse controle? É muito mais para controlar esse tipo de cenários. Mas se, numa evolução global, nos setores estatais, por exemplo, do mundo, estamos a ter um assunto desta natureza, não é só em que nós vangloriamos a evoluir administrativamente, é muito perigoso. E hoje temos 18 mil. Daqui a um tempo podemos ter mais de 18 mil existentes, mas é um problema detectado. Mas nos trabalha o assunto para eliminar o problema. O problema vai crescendo a cada quinquênio. Isto é muito perigoso. Então nós gostaríamos que o Ministério da
da Ministério da Administração da Função Pública, o Ministério das Finanças, deve trabalhar em conjuntos, a nível dos ministérios, a nível dos setores, para que essa situação não possa acontecer. Sabe, é doloroso. Nós temos que discutir o mesmo assunto continuamente. Nunca evoluímos em problemas. Nós estagnamos e todas as discussões são as mesmas. Isto é muito perigoso. Numa situação em que nos setores temos governantes a evoluir assim, de forma, em termos de informações, mas em termos de execuções concretas, não é uma evolução. Isto é sabotagem para o crescimento do nosso país. Não se vai falar de desenvolvimento econômico, institucional, enquanto isso vier a ocorrer. É nas forças de segurança, é nas funções públicas, toda a teia, o problema é o mesmo. Então o problema aqui não está nas fantasmas, não. Está quem não é fantasma para combater com que a fantasma não existisse. Muito bem, vamos para as últimas considerações em apenas um minuto, por favor. As considerações é mesmo, temos que trabalhar e temos que ser patrióticos com esse país. Este país precisa de pessoas patrióticas para andar. Um amor fraternal. Precisamos de pessoas que se identificam com a causa deste país. Não vamos murmurar somente. Temos que fazer alguma coisa para fazermos a diferença. Jovem, empregado ou não empregado, temos que fazer alguma diferença para que o nosso país possa crescer. E temos que nos amar. Quando nós nos amamos, não vamos olhar os problemas ou os erros. Vamos ter aquele ditado de que, olha, eu vou te ajudar, independente da falha que tu tens. Porque a partir da falha é que tu tentas fazer alguma coisa positiva. Então, logo, temos que ajudar as pessoas mesmo dentro das falhas. E logo temos que considerar que essas pessoas são úteis. Porque o indivíduo útil, num estado de que nosso, por exemplo, ou qualquer estado, ele é patriótico. Ele tem um amor com o próximo. Os dirigentes devem amar o seu povo. Porque este povo não pode abraçar o povo quando está preocupado para ter um voto. Mas tens que abraçar o povo mesmo depois do voto. Porque quando chega muito de voto, é simples. Ele somente sai chelar de que este aqui merece. Não vamos ter lutas, não vamos ter manifestações quando o povo é valorizado, não vamos ter situações de descontentamento generalizado quando o povo é amado, não vamos ter descontentamento nos setores públicos quando o funcionário ele é amado, não vamos ter problemas. Vamos ter um povo unido, um amor contínuo para que todos nós possamos fazer crescer o nosso país. Não se vai fazer crescer o país quando olhamos para defeitos das pessoas e não soluções das pessoas. E não vamos crescer quando nós olhamos os erros e não as qualidades. Todo moçambicano tem sua qualidade. E o governo, através do executivo, tem que olhar o amor, tem que descer, conversar com o povo e criar soluções. E um presidente, quando promete algo, não pode fazer uma promessa de campanha. Deve prometer algo e depois concretizar. O povo gosta disto. Não é de muito que faz diferença, mas é pela palavra. Obrigado. Prometer a estrada e dar indicações ou limites, deve-se cumprir. Aí o povo vai gostar de si. Mas quando tu não cumpres, dificilmente o povo vai te amar e nunca será carisma contigo. Muitíssimo obrigado, Orlando. Obrigado mesmo. O professor Pangaia também tem um espaço para últimas considerações em um minuto e meio. Sim, dizíamos que nós temos dito aqui de que neste governo nós temos inúteis, temos incompetentes. Agora está aqui uma evidência clara. 18 mil funcionários fantasmas desativados na função pública após constatar-se que recebiam salários sem exercer qualquer função real. Esse caso evidencia falhas graves no Estado, não é? Que criou situações de retirar do cofre público para pagar 18 mil funcionários. Não temos razão para nós dizermos que temos aqui incompetentes, inúteis no governo. É preciso que possa se profissionalizar o governo, colocar pessoas por competências, porque não há como passar 2, 3, 4, 5 meses ou mais a pagar 18 mil pessoas inexistentes sem que os quadros da função pública possam poder descobrir isso. Essa, igualmente, deve ser amputada essa responsabilidade ao chefe do Estado. 2. Deve-se fortalecer a nossa democracia no país. A nossa democracia no país, a nossa democracia multipartidária, ela só vai ser fortalecida se cada membro no seu partido lutar para
a melhoria de qualidade, a melhoria do desempenho do seu respectivo partido. Não é a deserção de um partido para outro. Lute dentro do partido onde você entendeu que deveria estar, onde você está a pagar cotas há vários anos. A sua saída para um outro partido é uma cobardia. E aqueles partidos também que aceitam receber esses desertores devem ter o cuidado. Apostem-se essencialmente no recrutamento de novos quadros, porque esses desertores trazem consigo vícios, trazem consigo cancros, que vão criar condições de poderem gerir nos vossos próprios partidos. No lugar de ter um partido com novas ideias, teremos partidos com ideias de partidos já velhos. Então é preciso que aqueles novos partidos que estão a surgir recrutem também jovens que ainda não têm outras ideologias, comecem a estar lá. Outra questão, Muito a brevemente. última neste caso que queria dizer, o governo tem que dizer a quem está a receber o valor do segundo partido mais votado, já que o segundo partido mais votado, cujo presidente é Forquilha, está a reclamar que não está a receber. Não será que esse fundo, quem está a se beneficiar até hoje, é a Renamo? E se for a Renamo, por que razão é que a Renamo continua a receber valores do segundo partido mais votado quando está em terceiro lugar? O governo tem que esclarecer isso. Está sendo desembolsado esse valor de cofre de Estado para o segundo partido mais votado? Para onde? Qual é o partido que está a receber? Se é a Renamo, é melhor imediatamente poder cessar isso, porque caso contrário, estaremos já nessa situação das parcerias que a Renamo está oferecendo favores a esse regime. Não pode fazer sentido. Temos que perceber, essa reclamação do Forquilha, de alguma forma, é uma denúncia de que, afinal de contas, existe um valor que foi aprovado para dar o segundo partido mais votado, mas que neste momento o segundo partido mais votado não está a receber. Então, urge essa pergunta agora. Quem é que está a receber valores do segundo partido mais votado? E Muito bem, muito Forquilha também obrigado. tem que trabalhar, não só reclamar dinheiro. Obrigado, caríssimo professor Panga. Agradeço também a si, Orlando José, por nos terem acompanhado nesta discussão. Aliás, o agradecimento especial, o mais cordial, vai para si, caro internauta, que nos acompanha do princípio até o final, e acreditamos nós que está a interagir a partir da nossa página do YouTube. Muitas foram as perguntas, mas as respostas acompanhadas de propostas e soluções são ainda maiores, e cabe aquele que tem a faca e o queijo na mão alguma coisa a fazer para melhorar então aquela que é a condição do Estado moçambicano. Nós voltamos na próxima semana com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa. Eu sou Luís Beleza e estarei consigo, como bem disse, na próxima quarta-feira. Fique bem, melhor dizendo, fique com Deus, e que a sua noite de quarta seja altamente abençoada e tranquila. Até lá.